Salve galera, instrutor Maicon Cruz na área, trazendo aqui para vocês um react informativo a respeito do novo processo de habilitação, ok? Muitos alunos me pediram para gravar esse vídeo, confesso que estou devendo a vocês, mas eu dei uma lida no projeto, só que não vi o vídeo, né? Comentaram que o ministro deu o seu parecer de como iria realmente funcionar e como estava desenrolando o processo, tá? Vou dar minha opinião, ainda não vi o vídeo, tá? Como eu disse, só dei uma lida no projeto, mas não cheguei a ver o que ele comentou, tá? Vou dar aqui minha opinião. Para você que está chegando agora, já se inscreve no canal e maceta o botão do like aí para dar aquela moral. Vamos que vamos. O Fábio Serapião, nosso colunista. Ministro, bom dia. Todas as informações que a Marília trouxe aqui pra gente estão corretas, né? Isso, a gente está na fase da consulta pública, então todo mundo que quiser opinar sobre a questão pode, né? Pode sim, a consulta pública é um instrumento legal para que a gente possa democratizar o acesso e as informações das pessoas, para que as pessoas conheçam a medida que o governo deseja implementar e possam colaborar, aperfeiçoar. É momento também da gente observar a experiência internacional comparativamente. A única coisa que ela colocou, a Marília, que não está correta, é que nós vamos alterar os procedimentos para a carteira de habilitação de carro de moto, para carteiras A e B. As carteiras que não vão entrar nesse primeiro momento são as carteiras profissionais, as carteiras C, D e E, que são sobretudo para dirigir veículos utilitários, de transporte de pessoas, pequenos caminhões, ônibus e caminhões de grande porte, que transportam carga, produtos químicos, minério. Essas carteiras profissionais C, D e E, elas não entrarão agora. Nesse momento, nós vamos focar na exclusão do cidadão comum que não tem recursos no Brasil para arcar com os fortes custos e com um processo tão burocrático para tirar a sua carteira. Por isso. Então, pessoal, o primeiro erro, ao meu ver aqui, é a questão que ele fala que o processo, né, ele é caro, né, para a pessoa em si. Eu trabalho numa autoescola, na verdade tem uma autoescola aqui no Rio de Janeiro, e custa em média de R$ 1.000 a R$ 1.500 para você tirar a sua habilitação. Então esse preço exorbitante, eu dei uma lida lá, né? Esse preço exorbitante que eles falam a respeito de ser R$ 3.000, R$ 4.000, isso aí é mentira, tá? O que eles poderiam fazer para melhorar esse valor é tirar as taxas do Detran, que isso são absurdas, né? Porque você paga R$ 1.000 numa autoescola, 402 num Duda e 288 num exame de clínica do Detran. Então o que está mais caro aí? R$ 1.000 o processo, você paga 698, mais ou menos, para o Detran. Então quem que está ganhando mais com isso? É a autoescola ou é o Detran? Então tirar o processo da autoescola, eu não estou entendendo aonde que está sendo tão caro assim para o povo essa questão, né? O que está mais caro são as taxas do Detran, não o processo de autoescola, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar, né? Isso aí, né? Já não curti Cerca muito. de 20 milhões de brasileiros dirigem hoje sem carteira nacional de habilitação, porque não tem facilidade para tirar a carteira. E nós vamos aproveitar, aproximar o Brasil da. Não tem facilidade, irmão. A autoescola oferece carnê, parcela no cartão em até 18 vezes. Tem autoescola que parcela em 24 vezes sem juros. Parcela no carnê, né, sem consulta SPC e Serasa. Né, tem alguma coisa errada aí, alguma informação não está batendo nessa situação. Deixa eu aumentar aqui o volume da voz dele que eu não estou escutando direito. Experiência internacional comparada, principalmente tirando a obrigatoriedade das autoescolas. As autoescolas vão continuar, elas vão continuar prestando serviço, mas elas não vão ser obrigadas mais. O cidadão vai ter outras alternativas e aí ele vai escolher. Essa escolha vai intensificar a competição, vai melhorar a qualidade do serviço, vai formalizar, habilitar as pessoas e, por consequência, melhorar o trânsito também, além de garantir a inclusão de muita gente que é o. Peraí. Tem alguma coisa errada nessa história. Vamos lá. Vai melhorar isso e aquilo, tira obrigatoriedade, beleza. Né? A pessoa vai parar de ir para a autoescola. Se com a autoescola já está ruim, imagina sem autoescola, beleza? E outra coisa, eles vão liberar, né, o serviço para um instrutor autônomo. Então na autoescola você tem o veículo da autoescola, no qual você não tem gasto nenhum, tá? Tem o gasto, mas já está incluso ali na parcela, né? Mas R$ 1.000 para você fazer 20 aulas num carro, fora as aulas teóricas, onde você vai para uma autoescola, ou você assiste a plataforma online, você tem um instrutor tirando sua dúvida, então acho que está muito barato, tá? Para você tirar a sua primeira CNH, tranquilo? Então, você vai tirar a obrigatoriedade, né, das aulas práticas. Então, quem já dirige, né, que tem seus vícios e suas manias, como é que ele vai aprender em pouco tempo a questão do
do que precisa para passar na prova, e sem contar que ele falou aqui a questão de liberar, intensificar a competição com os instrutores autônomos. Então o instrutor vai ter o seu próprio carro, que já para manter um carro já não é barato, principalmente aqui no nosso país. Então ele vai ter o custo com o carro, tá? E o risco, né? Que, o carro é dele, então a pessoa não tem experiência, ela pode bater. Tem pneu que o Detran, né? O Detran, ele exige que você tenha um pneu que não esteja careca, que a profundidade dos sulcos do pneu estejam acima de 1,6 milímetros, não estejam carecas, senão o carro ele não roda uma prova, né? Você não pode ter aula. Então você acha que vai baratear o custo transferindo essa responsabilidade financeira diretamente para o instrutor autônomo, né? Então na autoescola, acredito que a pessoa ganhe no montante. E aí o instrutor autônomo ele vai precisar daquilo para sobreviver. Então, a tendência é ficar mais caro, né? Se você for parar para pensar um pouquinho, a tendência disso tudo que eles estão fazendo é encarecer mais ainda o processo de habilitação. Não vai ficar barato. O que ficaria barato é se eles tirassem as taxas do Detran, entendeu? Se as autoescolas e os instrutores, né, autônomos pudessem fazer esse processo, a avaliação de forma individual, sem precisar do Detran, né? Então, quem está ganhando nisso tudo? Vamos continuar vendo aqui para ver até aonde que eles... Obrigado a dirigir sem carteira, e ao tirar a sua carteira, a primeira carteira, as pessoas vão ter mais facilidade para dirigir seu próprio veículo ou mesmo para acessar o mercado de trabalho. Fábio Serapião. Ministro, bom dia, obrigado pela presença. Ontem, logo que saiu essa notícia, alguns amigos vieram comentar aqui, perguntar para mim como que seria essa prática agora, né? Porque um cara vai treinar para dirigir, vai estar sem habilitação, obviamente, porque ele está treinando, pode ser abordado. Quais são essas alternativas que o senhor falou para quem vai tirar, para quem não precisa passar pela autoescola? Ele pode aprender sozinho, ele pode aprender com algum outro curso, enfim, como que na prática vai se dar isso? Ih, travou lá o... Primeiro, Serapião, nós vamos desburocratizar muito a legislação. Isso já vai facilitar a vida do cidadão. São duas partes da formação do condutor. Não é a parte teórica. O cidadão é obrigado a fazer 40 horas presenciais para fazer uma prova. Ele tem que ser aprovado demonstrando conhecimento em legislação de trânsito, conhecimento das placas. As pessoas não vão mais ser obrigadas a fazer esse curso. Elas podem fazer o curso se quiser, ou elas podem se preparar por uma plataforma que será disponibilizada gratuitamente pelo próprio governo. Isso vai permitir que o cidadão escolha. Ele precisa de um cursinho para fazer a prova, ou ele tem condição de estudar sozinho, ou em grupo, ou na escola, ou na igreja, ou no prédio em que ele mora, e esse grupo de pessoas vai fazer a prova. Dei uma de idoso. Fiz igual minha avó aqui, apertei o botão errado. Depois o editor corrige aí, vamos que vamos. Isso significará uma desburocratização, significará simplificação, e as pessoas vão fazer baixar esse material para estudo direto do site do Ministério dos Transportes. Com relação às aulas práticas, nós vamos institucionalizar um instrutor autônomo. Ele já existe na lei, mas ele funciona pouco hoje, porque a formação do instrutor autônomo ela é feita pela própria autoescola. Tá, beleza. O que acontece? Vamos lá. A pessoa vai estudar sozinha para poder fazer a prova teórica. Beleza, tranquilo. A pessoa estudando sozinha para fazer a prova teórica, né, quando você reprova, você paga um DUDA de reprovação, que é R$151. Beleza? É 151 quebrado, arredondando para 151. Aí você acha que o índice de reprovação do teórico vai aumentar ou vai diminuir? É a pessoa estudando sozinha, né? Um dos requisitos para a primeira habilitação é só saber ler e escrever. E tem muitas pessoas que são analfabetas que elas não têm o diploma ali de alfabetização, não sabem ler e escrever, mas mesmo assim elas vão tentar fazer o processo, entendeu? E essas pessoas que muitas das vezes dirigem por aí, porque na verdade não têm a alfabetização e não se enquadram em um dos requisitos para a primeira habilitação. Então o país tinha que investir em quê? Tirar a autoescola, onde o instrutor lê para ele, onde o instrutor ele tem ali um momento com o aluno, ele explica o que é, né? Tem muita gente que tem dificuldade de entender, isso é a verdade, né? Então eles tinham que investir em quê? Em educação. Já tem uma outra crítica social aqui, né, voltada para esse projeto. Já tem mais um erro aqui de que eles tinham que investir em educação e alfabetizar as pessoas para elas poderem estar se enquadrando dentro dos requisitos. Aí a pessoa, ela às vezes não tem habilitação porque ela não sabe ler e escrever, e ela vai lá fazer a prova do Detran e não tem o requisito mínimo, né? O que acontece muito, e o que a gente vê aqui muito na autoescola, muitas pessoas vêm aqui sem saber ler e escrever, não sabem nem escrever o próprio nome. Então como é que você alfabetiza? Como é que a pessoa vai ler uma placa? Né? Então você tem que desburocratizar, entendeu? Eu sou da área da educação, né? Eu sou professor, então eu ensino às vezes o aluno aqui a ler dentro da autoescola, que não é minha função, mas a pessoa tem um sonho, então a gente ajuda. Então a autoescola realmente é tão prejudicial assim como eles estão falando, que qual será o problema real aí dessa história, né?
vamos continuar vendo aqui que ele falou sobre o instrutor autônomo, que já existe. Né? Mas por que não existe? Para você poder ter e você fazer o processo de habilitação, você precisa estar vinculado a um CFC, entendeu? Que é o que a gente chama de instrutor agregado. Então ele precisa estar vinculado a um CFC para ele poder ministrar as aulas. Né? E aí o CFC tem os donos das autoescolas, enfim. E aí ele precisa, né, ir ali direto à autoescola, ele não é tão autônomo assim, ele é vinculado à autoescola. Nessa autonomia ele vai acabar com esse sistema e aí o instrutor vai poder fazer tudo, né, de forma privada. Mas aí ele vai liberar um sistema para o instrutor, como é que funciona? A gente não está entendendo, né, como é que vai ser esse rolê todo. Né? Tá muito confuso. Na minha opinião, está infuncional até agora, mas vamos ver como é que vai ser. Então há uma baixa oferta de instrutores no Brasil. O que nós vamos fazer? Aumentar a formação de instrutor autônomo. Então não é todo mundo que vai poder treinar sozinho, obviamente, porque isso seria ruim. Mas nós vamos aumentar muito o número de instrutores autônomos. Ele vai ter que fazer um curso de formação para instrutor, que tem como critério possuir a CNH, e o segundo critério é ter bons antecedentes de trânsito. Esse curso, depois de feito, ele fará uma prova. A prova... Isso aí já existe, rapaziada. Já existe o curso de instrutor já, tá? E tem muito instrutor no mercado, tá? Não é pouco, não. Nessa prova, que é uma prova para instrutor autônomo, conduzida pelo Ministério dos Transportes, acompanhada pelos DETRANS, ele aí vai poder dar a aula. Como ele vai dar aula? Ele vai poder dar aula no carro próprio do instrutor, no carro do cidadão, desde que a pessoa tenha carro, às vezes alguém na família tem um carro, e é muito mais barato para você fazer a aula no carro de um parente seu, de uma pessoa próxima, do que você contratar um carro para fazer. Ou mesmo o instrutor vai poder alugar um. Peraí, vamos lá. Mais barato. Eu não emprestaria meu carro para muita gente aprender nele. Primeiro que o custo é alto, né? Hoje em dia não tem carro popular mais. Os carros estão caros, estão caríssimos. E outra questão, a gasolina, o combustível é caro. Tá? Se tiver algum problema, o carro da autoescola ele tem pedais. Né? Ele tem pedais que podem auxiliar ali se tiver algum problema. O instrutor ele tem ali a embreagem, um freio do lado do carona. Então ele consegue auxiliar se acontecer alguma coisa. Agora no seu carro não tem pedal, não tem freio, não tem uma embreagem. Se a pessoa der um aceleradão do nada, ela errou o pedal, que acontece muito, errou o pedal de freio, tá aprendendo, apertou o acelerador. O que acontece? Como é que ele vai segurar? Vai segurar no freio de mão? Até ele ter reação de puxar o freio de mão, já bateu, já causou um acidente, entendeu? Já nos carros da autoescola, tem um pedal auxiliar ali dentro do veículo, né? O pedal de embreagem e o pedal de freio, tá? E não é barato, tá? Mas ele vai poder aprender no carro. Muita gente aí acha que vai chegar com um Palio 99 lá e vai rodar a prova. Não vai. A realidade é que não vai. Por quê? Para a autoescola, eles já pedem que o carro seja no mínimo de 2018, tá? Que os pneus não estejam carecas, que não tenham nenhuma multa e que seja licenciado. O carro tem que estar todo em dia. Beleza? Tem que estar com o documento certinho. Precisa estar com o pneu em dia, tá? O pneu não pode estar careca. Ele tem outros requisitos, né? Os retrovisores têm que estar todos em dia, né? Os que são os aparelhos obrigatórios de segurança. Precisa estar tudo certinho, tá? As manutenções em dia. Então você acha que a pessoa vai chegar lá, a pessoa já não tem dinheiro, teoricamente, para tirar uma CNH, que custa em torno de média R$1.000, R$1.500, tá? Não sei de onde eles estão tirando esse preço aí de 4.000, porque isso aí não existe, beleza? Agora, a pessoa, se já não tem condições de tirar uma habilitação, ela vai ter condições de manter um carro? Um carro popular hoje está custando, no mínimo, R$70 mil. E você não consegue financiar com uma parcela menor do que R$1.800. Né? Você tem que dar uma entrada muito grande, beleza? Você não consegue financiar um carro dessa forma que eles estão falando. Então, assim, isso aí tá um absurdo. Não vai ficar mais barato. Né? E aí o irmão vai... Pô, o tio, vamos supor, meu tio tem um Hyundai Creta. Você acha que você que está vendo aí o vídeo, você emprestaria seu Hyundai Creta para uma pessoa aprender? Claro que não, cara. Isso aí é irreal, pô. Ninguém vai aprender. Aí a pessoa acha que vai pegar um Chevetinho, um Palio 99, que é o que essa pessoal aí que ele tá falando tem, geralmente. Né? É o que dá pra comprar, porque nós somos pobres e a realidade é essa, tá? E aí vai tirar CNH? Não tem fundamento. Isso aí não vai ficar mais barato nunca. Né? A tendência é o governo ganhar mais dinheiro com isso. E o pobre? O pobre vai sofrer, irmão. Isso aí tá errado. Pelo visto, esse ministro não entende nada aí de trânsito, mano. Tá difícil. Carro. Para dar a aula ou fazer uma parceria com a própria autoescola. Então o cidadão vai ter várias possibilidades. Esse carro ele será sinalizado, o mundo inteiro não obriga a pintar os carros, porque ao pintar os carros, de certa maneira o carro fica esterilizado, ele só serve para aquilo. Então ele fica com um custo muito alto da aula, que o carro não pode ser utilizado para outra coisa. Nós vamos adesivar com ímãs os carros no momento da aula que o instrutor estiver ministrando ao aluno, ou diretamente, ou no carro do próprio aluno, ou numa parceria com a autoescola, ou com um carro alugado. Vamos mudar também as regras, porque o Brasil, você só podia ser... Carro alugado, rapaziada. Pessoal que roda na Uber aí, aluga em média 700 por semana um carro, tá? Se você for numa Localiza, a diária de um carro é em média de 200,
para cima. Isso é um Fiat Mobi. Se a pessoa for alugar um outro carro, vai ficar mais caro. Então a pessoa, peraí, vai pagar o instrutor autônomo, vai pagar o aluguel do carro, vai pagar o combustível, onde é que isso aí vai ficar mais barato? Não faz sentido, entendeu? Isso que eles estão falando não faz sentido. Habilitado em carro com câmbio manual. Isso não tem sentido. O cidadão tem que escolher. Se ele quiser dirigir carro com câmbio manual, ele se habilita para carro com câmbio manual. Se ele quiser dirigir num carro automático, ele se habilita num carro automático. Todas essas mudanças valerão também para as autoescolas, porque as autoescolas... Beleza. Se a mesma habilitação, né, por exemplo, a pessoa tirou para carro automático, mas se ela valer para o manual, né, tem que ver como é que a pessoa vai aprender no manual. Vai aprender depois? Né? Pode ser que isso até que seja um ponto meio que positivo. Ela aprende no automático, tira a carteira e depois vai se adaptando ao manual, porque a tendência é cada vez mais usarem os carros automáticos. Pode até ser um ponto positivo. Porém, se tiver que tirar 2 CNHs, né, aí quem vai ganhar? É mais Duda de inclusão de característica, Duda de mudança de categoria, é mais Duda para o governo. Então quem vai ganhar nessa divisão aí? Hoje, se você tirar na B, você pode dirigir um carro automático. Mas aí se você tirar um carro automático, você não vai poder dirigir um carro manual. E se você precisar? Será que isso vai ficar mais barato? Não está fazendo sentido, né? Também tem muitas regras burocráticas que inibem a abertura de novas autoescolas. Por exemplo, se você, Serapião, quiser abrir uma autoescola hoje como negócio, você tem que comprar 6 carros no mínimo. O governo obriga qual é o seu corpo funcional da sua... Mano, tem autoescola aí que funciona com 2 carros só, cara. Não faz sentido, mano. Não faz sentido. A lei não é essa. São 2 carros e uma moto no sistema. Isso aí não existe, não, pô. Tá errado. Tá? O cara não entende. O cara claramente aí não entende como é que funciona na prática aí. Autoescola. Imagina se o governo dissesse quantos funcionários na parte administrativa e na ponta deveria ter o Metrópolis. Isso não é bom para o governo. Quem tem que decidir isso é a iniciativa privada. Reduzir custo para não exportar custo ao cidadão. Além disso, tem uma série de outras empresas que fiscalizam o processo. Isso encarece, isso burocratiza, isso alonga o processo e transformou o Brasil num país que exclui as pessoas. Nós somos o país mais burocrático e mais caro para tirar uma carteira. O que exclui as pessoas é o próprio governo, tá? Que bota as limitações aí, né? Que o salário mínimo é uma vergonha, né? E etc. Agora, o processo de habilitação, né, custa em torno de R$1.000 a R$1.500, cara. Isso aí, né? O salário mínimo custa R$1.600. Aí ele fala que custa R$4.000, o cara, obviamente, não tá se informando direito. É complicada essa situação aí. Complicadíssimo. Não. Hoje de manhã mesmo, uma dona de autoescola me ligou, preocupada e reclamando das mudanças. E eu falei para ela assim, mas quanto é que custa as aulas aí na sua autoescola? Só para fazer as aulas práticas, fora a teórica, para tirar uma carteira de moto e de carro, custa R$2.200. Só as aulas práticas. Mais taxas médicas. Mano, um pacote de 10 aulas aqui na autoescola, minha autoescola aqui em Estrela do Caramujo, tá? Um pacote com 10 aulas tá custando em média de R$1.000, beleza? Isso aí no cartão, se for à vista, a gente ainda dá um desconto de R$100 pra pessoa fazer 10 aulas, beleza? Então, como é que custa 2.500? É onde? É na Barra da Tijuca? Isso aí é na Zona Sul. Só se for Zona Sul, porque na periferia não é isso aí não, irmão. O cara tem que se atualizar aí, porque, o negócio aí não tá estranho, hein? Mais taxas do Detran, mais o curso teórico, isso custa no Brasil entre R$3.500 e R$5.500 nos estados mais caros. Então, isso precisa mudar, porque o brasileiro não tem esse recurso. E o que traz isso para a sociedade? Sabe? Tem idade que o cidadão tira a sua primeira carteira, homem aos 28 anos, mulher aos 33 anos. E a gente tem aproximadamente 60 milhões de brasileiros que têm idade para ter carteira e não possuem carteira. Pessoal, faz o seguinte, dá uma ida lá, procura Maicon Cruz no Instagram, instrutor, e dá uma olhada lá para você ver a média de pessoal. Eu posto lá sempre, né? Aprovados no exame de trânsito, né? Aprovados no teórico, aprovados no exame prático, tá? Dá uma olhada lá para vocês verem a média de idade, tá? Não vou falar não. Vou deixar vocês curiosos. Dá uma olhada lá, tá? E ver. Pra ver que esse cara aí tá falando nada com nada, irmão. Esse aí, ele não entende de trânsito. Parece que ele tá em outro mundo. De habilitação pela dificuldade, a burocracia e o alto custo. Antes de passar pra Marília, eu queria... Foi a bateria. Eu queria reforçar um ponto. A gente consegue te escutar muito bem, ministro. Acho que talvez o senhor não nos ouça tão bem, porque o fone, né, parece que deixou de, enfim, funcionar. Mas antes de passar para a Marília, eu queria reforçar uma parte da sua resposta agora, porque, embora seja muito caro para abrir a autoescola, para fazer uma autoescola funcionar, as aulas são caras, é isso, né? Precisa de digital, um montão de sessão que você tem que ir lá na autoescola, depois as aulas práticas. A gente vê e tem um conhecimento, uma opinião pública
sobre máfia, né, das autoescolas, enfim, que é um negócio lucrativo, principalmente sobre essa questão, todo mundo conhece alguém que pagou, alguém não, né, várias pessoas que pagaram para conseguir tirar a CNH, a carteira de motorista. Assim que a gente voltar com o ministro perdeu o contato com a gente, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho, queria então voltar com ele a partir desse momento em que tem, né, essa discussão sobre a máfia das autoescolas, sobre se essa novidade que o governo está propondo pode diminuir esses casos, então, de pagar para se conseguir a CNH, enfim, se tem essa intenção também do governo. Eu sigo com o Fábio Serapião e com a Marília Ribeiro aqui comigo, para a gente continuar falando aqui, enquanto a gente não tem a volta do ministro. É isso, né? São diversas propostas. Aí entra aquela questão que eu comentei, né? O pessoal já não tem como cumprir os requisitos mínimos, que são ser alfabetizado, né? E também, às vezes, ter idade, ou ter mas a maior parte disso é ser alfabetizado, né? Como é que a pessoa pode diminuir isso que eles estão falando a respeito de comprar habilitação? Dando educação. Se a pessoa dá educação, qual é a necessidade que ela tem de comprar alguma coisa? Quando você compra alguma coisa, é quando você sente falta de outra, porque você não tem como cumprir algum dos requisitos. Então, o que está faltando aí? É o governo dar uma educação onde a pessoa consiga entender aquilo que ela está pagando, aquilo que ela está fazendo. Entendeu? Só que o brasileiro, né, ele está sendo instruído hoje em dia, né, com esse déficit da educação, ele está sendo trabalhado para fazer isso aqui, ó, olhar para frente, sem olhar para o lado, sem questionar, sem nada. E o governo em si, não importa se o cara é de esquerda, de direita, não estou falando de partido político, não. Estou falando que a política em si, não importa o partido, ela quer que a pessoa ela olhe para frente aqui, ó, que ela seja engessada. Então, se ele tira a educação, ele pega mais do povo. Então, quem está sendo prejudicado com isso tudo? O povo. No final, né, a falta de educação, que é o que o país tem de déficit, a falta das pessoas entenderem o que elas estão pagando, os direitos delas, né, a falta de entender esse contexto é o que está fazendo com que o processo fique caro. Porque quem não sabe o seu valor, acaba pagando o valor que te impõe. Entendeu? Então, esse processo, essa situação de máfia disso, máfia daquilo, pagar para isso, pagar daquilo, é culpa de uma má infraestrutura de educação. Porque se tem educação, a pessoa não vai ter o déficit dos requisitos mínimos. Entendeu? Ela vai conseguir fazer uma prova teórica, vai conseguir entender, vai conseguir tirar uma prova prática. Mas se a pessoa tem déficit na educação, no entendimento, a maior parte dos meus alunos do teórico é reprovado por causa da interpretação de texto. Ela sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar um texto. Então, quando o instrutor ali teórico ele está junto do aluno, ele interpreta para o aluno, ele faz com que ele entenda, ele elucida a prova para o aluno. Então, o que acontece nessa situação? Ele consegue ser aprovado porque teve alguém instruindo ele. Então, quando você não tem essa instrução, que também já puxa o caso aí do teórico, o que vai acontecer? O índice de aprovação do teórico aumentar, o número de dúvida de reprovação aumentar, o número de dúvida de reprovação da prática aumentar, porque não tem mais ninguém para instruir, e a dificuldade. Aí a pessoa fala, finalmente eu vou tirar a minha habilitação, eu vou fazer no meu carro. Não vai. Não vai, a realidade é essa. Entendeu? Não vai. Quem está se beneficiando com isso é só o governo. A gente não vai, entendeu? Mas graças a Deus não acabou com a autoescola, tirou só a obrigatoriedade. No final eles vão continuar procurando a autoescola, por quê? Porque não vai dar certo. Aí teve um bafafá todo, esse fuzuê todo, né? Aí o governo faz um alarde, né? Aí gera um caos, né? Tá chegando campanha política, tá chegando eleição. Aí o que eles fazem? Fazem um projeto igual da picanha, é igual o porte de arma, né? A pessoa, não vou tirar porte de arma, tirou, não tirou. Vou comer a picanha, comeu a picanha, não comeu. Direita, esquerda, isso, aquilo, bababá, não tem partido político. No final o pobre sempre se ferra. Entendeu? O problema é que o pobre sempre sai prejudicado. Entendeu? Então, assim, né, a pessoa vai pagar, porque não tem educação, não tem uma infraestrutura. Então, se melhorasse isso, com certeza acabaria. Entendeu? Tem que investir na educação, irmão. E o psicotécnico, né, Sim. Natália? Muita gente que não passa no psicotécnico, né? Muito grave isso. Sim, exatamente. Não passar no psicotécnico, é isso. Não sabe nem o que é seta e paga e vai pras ruas. E também, enfim, o Brasil é um país continental, né? Beleza, aí a pessoa não sabe o que é seta. Aí ela vai fazer a prova no carro dela, você não sabe o que é seta. Aí o cara vai falar, dispositivo indicador de direção para a esquerda. Aí o cara, o que é isso? E vai passar na prova? Não vai, cara. Eles mesmos já estão falando aí o erro da situação. A gente tem pessoas, novos condutores, aprendendo a dirigir em diversas situações, né, nas zonas rurais, nos centros urbanos. O ministro, eu estava conversando aqui com os meus colegas, a partir da sua resposta, que há uma opinião pública muito grande sobre a máfia das autoescolas. Porque, embora seja muito caro para se abrir uma autoescola, também tem esse outro lado que todo mundo conhece, diversas pessoas que pagaram para conseguir a CNH. Com essa proposta nova, com essas novidades que o governo tem colocado e vai colocar agora, portanto, para discussão pública,
O senhor acha que a máfia das autoescolas deve acabar? É um caminho para que isso não ocorra mais? Eu entendo que máfias existem porque há uma distorção no mercado. E qual é a distorção no mercado? É a obrigatoriedade. O cidadão é obrigado a passar por ali e, ao ser obrigado, alguém vende uma facilidade. Quando você estabelece um mundo de competição, onde há várias possibilidades para o cidadão, certamente todo tipo de corrupção, de ilegalidade, ele será diminuído. Porque a própria competição dificulta aqueles que apresentam dificuldade para vender uma facilidade. Eles têm mais dificuldade porque tem alguém competindo com ele e oferecendo um serviço de maneira eficiente. Isso ocorre em monopólios, em oligopólios, e a obrigatoriedade da autoescola, ela cria esse problema. Agora, enfrentar esses tipos de máfia é um objetivo. Outro objetivo é garantir acesso ao cidadão, porque o grande problema é que as pessoas no Brasil não têm acesso. Ministro, muito obrigada por nos atender. Bom dia. Eu gostaria de saber se a União, de alguma forma, vai ter participação em caso de fiscalização nos estados que vão estar, caso essa proposta venha de fato ser efetivada, se vai ter aí o braço da União para poder contribuir com os estados em relação à fiscalização. Certamente, né? O CONTRAN, ele... A fiscalização com certeza vai aumentar, né? Como é que você acha que eles vão tirar, né, Não falar nada não, daqui a pouco aí eu tô... que gerencia o funcionamento dos DETRANs. Então, o funcionamento já é nacional. Os DETRANs também têm relação com as polícias, e a União também. Então, nas rodovias, a Polícia Federal, nas rodovias federais, nas estaduais, as polícias estaduais, e nas municipais, os batalhões de trânsito dos municípios. E aí, irmãozinho? Tá fazendo aula com o pneu careca? Vai lá ver no Código de Trânsito Brasileiro quanto é que é uma multinha por transitar ali com pneu com a insuficiência na profundidade dos sulcos, né? O famoso pneu careca. Né? Acho que a fiscalização vai diminuir. E dos estados vão trabalhar integradamente, a fiscalização será conjunta, tudo isso estará disponibilizado em sistema. Hoje já tem tecnologia, inteligência artificial, nós temos dados por cidade, por estado, e vamos conseguir fiscalizar o funcionamento desse novo modelo. Vale dizer que nós estamos aproveitando a experiência internacional. O que nós estamos fazendo no Brasil é aproximar o Brasil da experiência internacional comparada. Mano, o Brasil não tem estrutura para se comparar aos outros países não, mano. Aqui, ó, por exemplo, o cara bota uma faixa de pedestre sem sinalização e o motorista, o que ele faz? Ele avança em cima do pedestre. Lá fora, não. Né? Lá fora é diferente. Se isso acontecer, já vem um policial com um cacetete dando na cabeça do outro, porque lá funciona. Aqui não, vai fazer isso, né? O cara sem placa aí, dando grau, empinando do nada, e aí, pô, a pessoa vai passar. Não tem respeito, não tem respeito. Entendeu? O Brasil não tem respeito para poder instalar esse sistema aqui. Se comparar com os Estados Unidos, o cara não respeita. O cara não sabe nem interpretar um texto, vai conseguir respeitar a situação. É complicado, mano. O Brasil não tem educação para isso. O brasileiro não tem educação para isso, cara. Se você for ver aí na prática, né, com autoescola já tá difícil, já acontece os desrespeitos aí. Você vê falta de empatia, falta de solidariedade. Agora imagina, vai trazer um sistema dos Estados Unidos, né? Igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, tava vendo um conhecido que postou lá no status dizendo que qual é a vantagem de ter uma moto, né? Ele comprou uma Africa Twin lá nos Estados Unidos. Qual é a vantagem? A vantagem, ele comentando, né, que a vantagem, ironicamente, que a vantagem ele fica atrás do carro, não pode passar no corredor, não tem corredor nos Estados Unidos. As motos ficam atrás dos veículos, que deveria ser o certo. Mas, se você faz isso aqui no Brasil, você fica sem moto. Agora, se você faz isso nos Estados Unidos, todo mundo te respeita, não tem ninguém parando do teu lado, encostando e botando a arma na tua cara. A sua segurança, e às vezes a pessoa é casada, né, tem família, ou bota o filho na garupa, ou, claro, maior de 11 anos de idade, né, bota o filho na garupa, aí bota ali, né, a sua esposa na garupa. Se moscar aqui no Brasil, o que acontece, pessoal? Se você parar num sinal vermelho aqui em São Paulo, com a moto alta, ou se você parar no Rio de Janeiro com a moto alta, o que acontece? Alguém te rouba. Aí como é que tem respeito? Como é que tem? Se a segurança tá baixa, aí o cara vai fiscalizar um pneu careca, vai fiscalizar uma aula errada, mas o que ele tinha que fiscalizar, ele não fiscaliza. Entendeu? Então, para implantar isso aí, tem que melhorar a segurança, a educação, né, infraestrutura. O Brasil não tem muita coisa errada nesse projeto, a gente tinha que melhorar muita coisa antes de implantar isso aí. Aí poderia dar certo, porém o Brasil não tem estrutura para isso não, tudo errado. A fim de facilitar a vida do cidadão, a fim de desburocratizar, a fim de baratear.
E com isso a gente vai ter um trânsito melhor, porque as pessoas vão fazer as provas para poder dirigir. Hoje muita gente dirige sem fazer as provas porque não tem o dinheiro de pagar. E isso exclui muita gente do mercado de trabalho, o que é muito danoso. Veja você, como um homem tira a primeira carteira aos 28 anos e uma mulher aos 33, é muito difícil você chegar tirando a carteira da cidade a dirigir um caminhão de grande porte, porque demora para você fazer as outras etapas, se adaptar para dirigir um veículo de grande porte. E a remuneração para quem dirige caminhão no Brasil ela é muito maior do que a média. Será que as pessoas não queriam ganhar um salário de 10 mil reais, de 12 mil reais, talvez de 15 mil reais, e depois ganhando esse salário financiar o seu próprio caminhão para ir, quem sabe, ganhar algo em torno de mil, 25, talvez 30 mil reais? Financiar o próprio caminhão. Tá difícil de financiar um Celta, vai financiar o caminhão. Mas elas não conseguem acessar esse mercado. A população que dirige caminhão, que dirige ônibus no Brasil está envelhecendo, porque o jovem sequer tem a primeira carteira de habilitação, e isso cria um outro grande problema, além das próprias dificuldades do trânsito, que com tanta gente dirigindo sem carteira, aumenta certamente o nível de acidente. Temos mais alguma pergunta ao ministro? Só mais uma, Natália. O senhor falou sobre a questão da comparação com outros países. Tem um país específico que o senhor está olhando, que o governo está olhando, ministro, que vai servir assim como base? E como funciona nesse país? Olha, primeiro, nós olhamos o mundo inteiro. Poucos países no mundo exigem a obrigatoriedade. 2 dos principais que exigiam, tiraram. A França é a obrigatoriedade de autoescola. A França e Portugal está tirando agora. O mundo anglo-saxão, ele nunca exigiu obrigatoriedade de autoescola. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, México, todos os nossos vizinhos, a Índia. Ou seja, a maior parte do mundo não usa esse modelo brasileiro. O que a gente está fazendo é aproximar, reduzindo a burocracia, dando autonomia para o cidadão estudar como ele desejar. Porque você imagina, Serapião, se nós, para que um cidadão fosse fazer vestibular numa escola pública, o governo dissesse aonde ele vai ter que fazer o cursinho. Obviamente isso geraria uma fila nesse cursinho e ficaria muito caro para estudar lá. Por isso que o governo não faz. O cidadão tem que passar... Parece que a internet do cara é de padaria, mano. Caraca, travando pra caramba. Como ele vai se qualificar, nós vamos dar várias possibilidades usando a experiência internacional desses países que dão mais liberdade para o cidadão, dado que Ele não citou que nesses países a educação e a infraestrutura desses países são completamente diferentes. Tem pista para poder andar, tem sinalização, tem segurança, fiscalização. A educação é diferente. Então, tipo assim, cara, não tem como comparar, não tem como comparar. O Brasil não dá. Não dá, pô, faz o teste aí, vai. Vocês, né? Depois comenta aí, bota no comentário aí, né? Quantas vezes você parou numa faixa de pedestre que não tem sinalização e os carros pararam para você? Entendeu? É assim, acontece. Mas é raro ou é frequente? Comenta aí, eu quero ver nos comentários aí. Depois eu vou estar comentando e respondendo um por um aí. Excesso de governo, nesse caso, repito, nesse caso, trouxe exclusão e carteira cara. Nós temos a carteira mais cara da América do Sul e uma das mais caras do mundo no momento. Perfeito. Muito obrigada, viu? O ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve aqui conosco no Acorda Metrópolis para tirar as nossas dúvidas sobre a consulta pública, que agora, se você que está nos acompanhando quiser dar opinião sobre o fim das autoescolas, esses novos processos, né, novas formas de se conseguir a CNH, entra lá, dá para acessar. Participa Brasil, ministro? Vai ser publicado agora, está na ouvidoria, vai sair da ouvidoria para publicar nas próximas 2 horas e na própria publicação do Diário Oficial ensina o caminho para as pessoas. Deixa eu só fazer uma coisinha agora nessa sua última fala. Não vamos acabar, não vai ser o fim das autoescolas. Nós vamos acabar com a obrigação do cidadão procurar uma autoescola. Ele vai procurar a autoescola se ele desejar, se ela prestar um bom serviço, se ela facilitar a aprovação dele na prova. Se ele achar melhor estudar de outra maneira, ele vai poder estudar de outra maneira. E também para a aula prática, isso é para a aula teórica, eu falei. E para a aula prática, o cidadão vai ter a possibilidade de contratar um instrutor autônomo, que talvez seja melhor para ele, mais próximo de casa, mais simples. Esse instrutor autônomo ele também será fiscalizado pelo Ministério dos Transportes e pelos DETRANs. Ele precisará se qualificar para poder dar aula aos alunos de maneira muito mais desburocratizada. E ele pode, inclusive, fazer uma parceria com a autoescola. Imagine que um instrutor autônomo tenha o curso, mas não tenha o carro. Aí ele mora próximo do aluno e vai na autoescola e faz um entendimento mercadológico. Isso vai aumentar a concorrência. Mais concorrência vai derrubar preço, o que vai ser muito bom para o cidadão. A gente acredita que até 70%, podendo chegar a 80% dos custos, serão reduzidos para tirar uma carteira de motorista no Brasil, que vai ser um novo momento muito importante para o país. Importante reforço que o ministro faz, porque muita gente ficou assustada, né? Falou, ixi, agora... Assim, né? Eu ofereço esse serviço de instrutor autônomo, tá? Eu tenho esse projeto, né? Eu levo nas pessoas e falo, não é barato. Não é barato, tá? E para quem quer ir é muito difícil, cara. É muito burocrático o processo de você tá oferecendo esse serviço, entendeu? Tem um sistema do Detran, o Detran tem muitas exigências, né? O governo exige, né? O CONTRAN, ele tem diversas exigências
que precisam ser cumpridas para você rodar com o carro e conseguir, né, oferecer esse serviço. Então não é barato, é caro, é custoso. Então a habilitação tende a ficar mais cara, tá? Aqui não tô falando, não tô defendendo aqui o fulano e ciclano, tô dando minha opinião como vocês pediram, tá? A respeito desse projeto. Para mim é um projeto infuncional, tá? Eles têm que melhorar muita coisa por parte do governo, entendeu? Por parte do governo. Eles têm que melhorar diversas situações a respeito do governo. E não, né, da autoescola, entendeu? Ele diminuir a carga horária de aula e etc. Eles têm que mudar outras situações que vão fazer melhorar até atingir o nível de poder educar dessa forma, de poder dar a habilitação, né? Oferecer o serviço de habilitação dessa forma. Porque se não for, fica inviável, cara. É muito, muito complicado, né, de tirar hoje a habilitação no Brasil por causa do próprio governo. E aí, quando está chegando campanha política, eles transferem esse problema oferecendo uma solução que no final não vai dar em nada, entendeu? Vai continuar a mesma coisa, gera um transtorno. Tem um monte de gente aí cancelando matrícula na autoescola achando que vai ser melhor e não vai. Não vai, irmão. A realidade é que vai ficar caro. Aí você trancou sua matrícula lá, arrumou um problema com a autoescola, não quero meu dinheiro de volta, bababá, isso que aquilo. Aí gerou um desemprego em massa, porque as autoescolas vão acabar fechando por causa desse rumor, que não vai ser bom. E até lá o que aconteceu? Gerou um caos aí na economia, né? Principalmente num segmento de trabalho, por causa de desinformação, porque no final não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Vou continuar aqui para concluir aqui essa... Fora que não vai ter, qualquer pessoa compra um carro e sai dirigindo na rua. Não, portanto, o ministro faz um reforço que são novas alternativas para desburocratizar e facilitar, dar mais, inclusive, acesso a todo mundo que quiser tirar a CNH mais fácil. Obrigada, viu, ministro? A gente certamente conta com o senhor em breve. Tá bom, eu estaria aqui para a gente discutir, tá? Teremos esses 30 dias para trocar ideias. Muito... Cara, muito complicado, muito complicado. Tá? Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Essa foi a minha opinião, tá? Eu acho que isso aí não vai dar em nada, isso aí é perda de tempo. Tá? No Brasil, infelizmente, não dá para você ter um sistema dessa forma. Tá? E se você não concorda com a minha opinião, comenta aí deixa aí a sua opinião nos comentários que eu vou estar lendo. Tá? Se você tem algum ponto que eu deixei passar batido,